Numa vila onde o céu já não era céu, onde gotas queimavam a roupa no varal e o arroz murchava antes de nascer, surgiu, numa madrugada fria do 21º ano, uma pequena curiosidade capaz de virar destinos. Não foi trovão nem decreto. Foi uma carpa que subiu do fundo do riacho com as escamas ainda a soprar luz e se transformou numa menininha tão leve que parecia ter nascido do próprio vapor da água. Chamaram-na Yu. Diziam os mais velhos que quando o imperador celestial olha para a terra e encontra pouca bondade, manda algum sinal para lembrar os homens de seus deveres. Aquela carpa não veio por acaso. Veio com uma missão que ninguém então compreenderia por inteiro: colher bondade e devolver esperança. Veio com olhos limpos como poços de montanha e os dedos finos de quem tocou apenas em algas e estrelas. A família Gu achou Yu nas margens do riacho, enrolada numa folha como se fosse cobertor. O senhor Gu, de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol e pela chuva ácida, a ergueu e sentiu algo estranho. Um calor sereno que vinha da menina, como se sua pele guardasse uma pequena chama. A esposa, que sua vida inteira costurara panos para a vila, falou que o mesmo calor fora o que os fez plantar um repolho anos antes e ver a terra lhe devolver 3. O filho mais velho, Dalan, que andava com dificuldade depois de um acidente, ajoelhou-se sem perceber e deixou uma lágrima cair quando Yu lhe estendeu a mão como quem chama um cão. Sincera, sem medo. A vila inteira se acostumara a histórias de abandono e venda de crianças. Some terminavam em trabalho duro, outras em ofertas a casas de mercadores. Mas os Gu guardaram a menina como quem conserva um pequeno segredo luminoso. Não havia cerimônia, só o silêncio gentil que se instala quando alguém coloca uma criança na cama e volta para a fogueira. Naquela casa de telhado baixo, Yu não falou muito. Seus olhos, contudo, falavam. Procuravam por água nas coisas, como se o mundo fosse um grande lago e cada rosto refletisse uma superfície distinta. A primeira bênção foi simples e quase doméstica. Porém, para os Gu, soou como um trovejar de alegria. A velha ovelha, que mal produzia leite desde o início das chuvas, teve numa noite um parto florido e perfeito. Quando a luz de lanternas baixas tocou o estábulo pela manhã, havia um cordeiro limpo, o leite estava novamente quente no balde, e a dona Gu agarrou o cheiro do leite como se fosse algo que havia perdido há muito, o gosto da segurança. O leite permitiu que os Gu tivessem o que vender no mercado. A venda trouxe algumas moedas. As moedas compraram remendos e um pouco de arroz. No primeiro dia, desde o começo da seca, em que o rosto do senhor Gu perdeu o aspecto de preocupação constante, ele riu com a boca inteira. Não demorou para que a vila percebesse pequenas diferenças. Um nabo plantado por hábito, sem crer mais nas estações, inchou e floresceu em repolhos firmes. Um saco de sementes que parecia morto e que a esposa Gu esqueceu num canto, germinou na noite como se o sono as tivesse despertado. É sorte, murmuraram uns. É engano, resmungaram outros. A sorte, num lugar faminto, é um assunto sério. Chama atenção, move mãos, inspira pedidos e planta principalmente curiosidade. Yu fazia coisas que pareciam pequenas magias e que apenas quem a observava de perto conseguia nomear. Quando passava pelo quintal, tocava as raízes e sussurrava algo sem palavras. Quando deixavam uma criança doente na sua frente, ela pousava a mão e ficava olhando para os olhos do doente com a mesma calma com que se olha a água de um poço. Dalan, que havia renunciado a grandes esperanças por causa do corpo que não o obedecia, deu nos primeiros passos mais seguros depois de um dia em que Yu bateu palminhas e correu ao redor dele, rindo. Não foi um salto de cura completa, nem uma cena de contos. Foi um movimento de restituição que trouxe força onde havia resignação. Os milagres que cercavam Yu não caíam do céu como relâmpagos,
Pareciam respostas sutis e graduais, como se sua presença afinasse as coisas já existentes. O velho poço da família Gu, que jazia seco e coberto de limo, chorou água límpida numa manhã em que Yu enfiou os pés descalços na base e cantou uma canção sem palavras. A água que jorrou tinha gosto de primeira chuva, fresca e cristalina. A esposa Gu limpou o balde e bebeu, e pela primeira vez em meses sentiu as dores recuarem como se uma sombra tivesse sido afastada. Ao revelar a água ao vizinho, a notícia correu pela rua como um boato bom demais para se manter íntimo. Quando os Gu levaram os primeiros baldes ao mercado, o olhar dos que restavam na vila mudou um pouco. Havia uma mistura de alívio e espanto, de esperança e vigilância. O mercador que, até então, havia diminuído a porção de farinha para as famílias pobres, viu sua banca viver um instante de calma. As compras que antes fora preciso racionar voltavam a um feixe humano de normalidade. As crianças voltaram a ter um pouco mais de energia para brincar no pátio. E a mãe Gu usou parte do lucro para comprar um novo remendo para o colchão mais estreito das crianças. Mas em toda a vila existe mais do que gratidão. Existe a contagem da própria miséria, que mede os bens alheios como se fosse a régua da própria sorte. Onde alguns viam milagre, outros viam desgraça bem depositada sobre quem não merecia. Falava-se em estrela boa e em estrela má. Falava-se também na inveja, com a naturalidade de quem fala sobre o clima. Uma mulher da rua de cima, tia adotiva de uma das meninas, dizia que sempre soubera que uns nascem com sorte e outros com tormento, e que a presença de Yu tornava o equilíbrio ainda mais estranho. Um vendedor chamado Songu, que perdera 2 filhos para a terra rala, olhou uma vez demais para o crescimento dos repolhos e fez contas na cabeça que não traziam alívio. O magistrado da vila, um homem que sempre velejava entre o medo dos mais velhos e as exigências dos mais poderosos, ouviu o rumor e anotou o nome da família Gu num caderno como quem marca contas a pagar. Os pensamentos se transformaram em ações rápidas. Uma manhã, a galinha de estimação da família, aquela agasalhada nos telhados que todos diziam ter sobrevivido às agruras porque era velha e sortuda, pôs um ovo cujo brilho fazia os olhos do marido caírem para dentro da cabeça. Parecia, disfarçado sob a sujeira natural, uma gema de outro metal. Ainda era ovo, ainda o cheiro era de ave, mas havia nele um fulgor que nenhum mortal sabia explicar. Não era um ovo comum. Reluzia com uma luz tímida, como se um pedaço de sol tivesse ficado preso na casca. A família Gu o guardou com cuidado, e quando o abriram mais tarde, encontraram um pedaço que lembrava ouro, mas que misteriosamente não pesava como ouro e não poderia ser derretido da mesma forma. O que importava era o que aconteceu depois. O rumor do ovo espalhou-se como semente ao vento. E com o rumor vieram os olhares longos. Alguns eram cheios de desejo. Se pudéssemos ter isso, outros eram feitos de medo. Se isso é bênção para uns, o que significa para nós? Havia também declarações de proteção mal disfarçadas, estendendo mão onde havia necessidade de defesa. A vila, comprimida entre a fome e a memória de tempos mais abundantes, começou a friccionar-se com novas perguntas. Quem tem o direito de viver melhor quando todos padecem? O que é sorte, senão azar dos outros? Aos poucos, as pequenas luzes de esperança que Yu acendia na família Gu viraram faíscas à volta de grandes caldeirões. O comércio local multiplicou a clientela temporariamente. As crianças dos Gu riam com mais frequência. O irmão mais novo, Erlan, que até então fora considerado lento para aprender, mostrou um ganho súbito de curiosidade. O menino começou a recitar para a porta, como se pequenas chaves se encaixassem na fechadura de sua mente.
Ele fez contas simples, leu placas gastas e escreveu uma carta tremida destinada a ninguém, uma carta que, dentre seus rabiscos, prometia que um dia voltaria com conhecimentos para todos. Tudo isso poderia ter sido apenas uma sequência de acontecimentos felizes, se a dor e a fome não tivessem esculpido o coração dos outros moradores em ângulos impróprios. A cada benesse, a vila produzia uma pergunta nova. E as perguntas viravam vontade. Vontade que nem sempre é branda. Havia um ar palpável de que alguém precisava pagar por cada sorriso inesperado. Se uma família recuperava, outra deveria ceder. No mercado, vozes baixas se transformavam em conversas claras. Nas esquinas, mãos se cruzavam e opiniões se alinhavam. A crença coletiva num mundo equitativo, outrora meramente teórica, agora exigia um culpado para os favores que escapavam ao alcance. Foi nesse ponto que a história conhecida como um sopro de água transformaria corações e destinos. A presença de Yu não era um espetáculo, era um fio que puxava o tecido da comunidade, e o tecido, desgastado, começou a romper-se. Alguns seguiam o fio com gratidão. Outros começavam a puxá-lo com força para si, sob o argumento que a sobrevivência autoriza todas as medidas. Depois do ovo com brilho estranho, e antes que os rumores se solidificassem em acusações, a vida dos Gu, por dentro, continuou feita de pequenas rotinas. Yu falava pouco, mas observava muito. Gostava de ver as mãos da mãe cozendo, de empilhar as migalhas de pão como se fossem pedras numa ponte. A menina brincava de fazer instrumentos com cascas secas, apanhava pedrinhas lisas no riacho e entretinha-se em ver as sombras que o sol desenhava no chão rachado. Certa tarde, a mãe Gu deixou Yu a amarrar uma flanela no poço e foi à feira. O céu estava coberto de nuvens que ainda mantinham o hálito ácido e os passos das pessoas eram mais curtos. Quando a mãe voltou, encontrou o balde cheio de água cristalina e Yu sentada de pernas cruzadas, com um sorriso tão simples que parecia um convite para descansar. "Mamãe", disse a menina com a voz clara como se questionasse algo que sempre fizera parte do mundo e ninguém havia notado. "Por que a água vem do chão e parece tão feliz hoje?" A frase foi simples e infantil, e por isso mesmo cortou fácil no coração de quem a ouviu. A mãe Gu riu com a garganta presa. Na cozinha, outras bocas iam beber aquela água e a notícia correu outra vez. Água limpa no poço da Gu. Um punhado de vizinhos entrou, levou latas e, apesar de relutâncias e desconfianças, provaram e sentiram. Era realmente água que tinha gosto de chuva que não machucava. Ao fim do dia, quando as sombras alongaram e as crianças correram para as camas com a barriga mais cheia do que o costume, a família Gu sentou-se à mesa para contar o pão. O Sr. Gu falou baixo, quase como quem teme que palavras soltas possam atrair ventos. "Não sei por que ela veio até nós", disse, "mas sinto que ela trouxe algo mais que sorte, trouxe responsabilidade." E naquele momento, um silêncio de compreensão atravessou a cozinha. A responsabilidade para o casal vinha com a sensação de que a menina era frágil contra as ansiedades do mundo. Era preciso proteger Yu não apenas do frio ou da fome, mas da cobiça que se enraizava nas bocas alheias. Proteger um sinal era tarefa que poderia levar a família a ter amigos e inimigos numa mesma rua. Se você está curioso para saber como essa menina virou o coração de uma vila de cabeça para baixo, curta o vídeo e siga para ver o que aconteceu a seguir. Depois da chamada, feita como quem estende a mão para que o outro continue, o burburinho na vila só cresceu. Não era apenas conversa de mercado, era uma inquietação que se enfileirava e ganhava formas. O mercador Songo, que perdia clientes e noites de sono, começou a andar mais cedo às bancas, a observar quem comprava mais arroz, quem trazia dinheiro novo. Outros se aproximaram do magistrado com queixas veladas, insinuações sobre favores e sobre uma sorte que parecia apagá-los do mapa.
A administração local, que até então geria disputas por terras e por água com a frieza de um homem que já vira de tudo, viu-se confrontada com uma questão moral difícil. Quando a proteção do fraco se mistura com a inveja pública, a quem cabe julgar? O primeiro sinal de hostilidade foi pequeno, como uma coruja pousando numa cerca. Um bilhete colado na porta do estábulo dos Gu, com tinta borrada pela chuva ácida. Nele, alguém acusa a família de Hording, de ocultar água. Outra notícia trouxe uma figura nova à vila, uma mulher de postura dura, chamada Churruá, que tinha parentescos antigos com alguns dos moradores e costumava falar com a autoridade de quem manda mais pelo medo do que pelo afeto. Churruá apareceu na porta da casa Gu um dia que as crianças brincavam no pátio. Ela não bateu. Entrou como quem entra numa casa que julga ter mais direito à presença alheia do que a própria família. Esta criança causa desequilíbrio, disse Churruá para a mãe Gu, com voz que não buscava convencer, mas decretar. Não sei de onde veio, nem quem a deixou, mas enquanto vivemos de sombras, não podemos permitir que uma família tenha fartura para roubar a mesa dos outros. A mãe Gu, que até então tivera a coragem suave de quem sustenta a mesa frágil, respondeu firme, sem sair do tom de quem tenta acalmar a tempestade. Se há bênçãos, compartilharemos, não escondemos nada, só cuidamos. Churruá sorriu sem alegria. Veremos se é cuidado ou se é feitiço. Palavras como feitiço têm o peso do chumbo numa vila seca. Elas afundam rápido e resvalam para o fundo das conversas. E quando se fala de feitiço, não se pede apenas a proteção da lei, se pede que a lei julgue e condene. Na mesma semana, alguém tentou roubar a galinha que pusera o ovo brilhante. Não conseguiram levá-la, mas deixaram rastro, penas espalhadas, um portão arrombado e a sensação na vila de que aquilo que trazia prosperidade também atraía mãos arriscadas. O medo de perda alimentou mais acusações. A busca por um culpado tornou-se urgente. E quem mais fácil de apontar, senão quem parecia diferente? Uma menina com olhos de rio, adotada por pobres, cuja natureza remetia mais a lendas do que a rostos conhecidos. A família Gu, entre afazeres e sustos, manteve a rotina de proteger Yu. A mãe começou a costurar um pequeno colar para a menina, com fios recolhidos para que ninguém a identificasse pelos sinais que a natureza já lhe aplicara. Mas os sinais permanecem. Quem precisa vê-los, vê. No mercado, as vozes transformaram-se em frases mais firmes. Ela trouxe sorte só para eles. Por que não para nós? Já o magistrado, que recebia as demandas em sua casa escura, anotou mentalmente que uma deliberação sobre o uso do poço seria necessária. Uma suposta assembleia da rua foi marcada para discutir se a água do poço deveria ser declarada bem comum ou permanecer na posse dos Gu. A tensão subiu como temperatura. Era o início de algo maior do que pequenos furtos e bilhetes. Era a transformação de uma curiosidade numa questão política. Quem detém a benesse, detém poder. E o poder, numa vila pequena, costuma se centralizar em nomes e em mãos que sabem empunhá-lo. Ainda assim, em meio a essa crosta dura de preocupação, havia cenas de delicadeza que faziam o contraste mais agudo. Yu certa vez sentou-se ao lado de uma senhora idosa que chorava pelos filhos perdidos na seca e colocou a palma da mão sobre a dela, como se a mão da menina fosse uma panaceia. A velha adormeceu com o rosto solto e, ao acordar, disse com surpresa que suas costas doíam menos. Pequenos efeitos que pareciam desafiar a lógica e que, por isso mesmo, enfatizavam a fragilidade humana diante do mistério. E foi nessa confluência de cuidado e desconfiança que a vila começou a decidir. A vida de Yu e sua possibilidade de continuar perto dos Gu seriam certas ou temporárias. Alguns propuseram que a menina fosse levada para o templo até que houvesse consenso.
Outros disseram que o templo estava sem água para rituais. Em silêncio, uma parte da comunidade resolveu que precisavam de provas. Uma prova de que a sorte não era maldição. Numa noite sem lua, o Sr. Gu sentou-se à varanda e olhou o rio. O som da água vinha como um consolo, e a brisa carregava o cheiro metálico da chuva ácida. Ele tocou a cabeça de Yu, que dormia enrolada num manto, como um peixe aprisionado em tecido macio. Se ela é um sinal do céu, murmurou mais para si do que para alguém. Então que o céu nos dê provas e nos guarde da mão dos homens que só querem tirar. As palavras mal tinham acabado de sair, quando, em algum ponto além das casas, um grupo de vozes começou a se mover com pressa. Eram passos determinados de homens que carregavam tochas como quem carrega promessas e punições. Alguém cruzaria a ponte naquela noite para falar com o magistrado, outros queriam invadir o estábulo, e um velho silêncio cresceu sob as estrelas, como se a vila inteira estivesse prendendo a respiração. O ar parecia preparar-se para um choque. A bondade de uma menina contra a pressa alvejada da comunidade por culpáveis. Naquele limiar, as escolhas que seriam feitas nos dias seguintes passaram a depender tanto da verdade como dos corações que a seguravam. E foi com a vila em alerta e o coração de cada um dividido entre medo, esperança e desejo que o destino começou a virar suas cartas de maneira mais clara, sem, contudo, revelar ainda o jogo inteiro. Os passos pesados que cruzaram a ponte naquela noite não eram apenas de homens. Eram o peso de uma vila inteira comprimido em fúria. As tochas riscaram sombras nas paredes e no rosto do Sr. Gu, que as viu surgir e pensar nas palavras que disse ao rio. Na manhã seguinte, o rumor já se comportava como verdade. A família Gu devia explicar-se. Uma multidão se formou em frente à casa de telhado baixo, e vozes que ontem haviam hesitado agora vinham em coro, cada qual com sua parcela de acusação. Havia chiados de dor, pedidos de justiça e, misturado nisso, o sabor salgado da inveja. Shu-Hua, de postura cortante, ocupou o centro. Songo vinha logo atrás, as mãos inquietas como quem tem dívidas a cobrar. O magistrado, figura reticente que nunca gostava de decidir contra a corrente, pronunciou palavras medidas. Investigaremos, enquanto sua boca escondia o receio de não conseguir conter o grupo. Numa vila que tinha visto tantas perdas, a medida se tornou o modo de sobreviver. Se alguém parecia ter fartura inexplicável, melhor arrancar a verdade. Foi uma reunião tensa, em que as perguntas se empilhavam. Por que a água no poço? De onde vinham os repolhos? Quem dera explicação clara e imediata, mas só havia olhares para a menina que, sentada no colo da mãe Gu, mastigava um pedaço de pão como se nada do mundo estivesse sendo decidido sobre sua cabeça. Yu não compreendia as engrenagens humanas. Ela sabia das estações, dos ciclos do rio, das maneiras pelas quais um pensamento bom pode aquietar um choro. Quando alguém falou em abrir mão do ovo brilhante para a vila, partilhar, diziam, e assim acalmar as ânsias, Shu-Hua respondeu que o que se partilha entre todos não deve ficar na posse de uns poucos. A voz dela teve o tom de quem já havia traçado um destino. Era necessário que a menina fosse retirada, por bem ou por força, para livrar a vila do perigo. A ameaça, dita com aparência de lógica, logo tomou a forma prática. Um grupo invadiu o quintal numa madrugada, não mais em busca de provas, mas de possessões. A galinha de penas acinzentadas, chamada carinhosamente de Xia Feng pela família, nome que lembrava uma fênix que teima em renascer, foi encontrada trancada, ferida em sua pena, e o pingente que a menina usava, um fio simples com uma pedra escura envolta em seda, havia desaparecido. O bilhete colado à porta do estábulo tinha sido seguido por mãos que acreditavam em direito próprio.
Quando o Sr. Gu achou os sinais de arrombamento, soube que não bastaria o silêncio. Havia de reagir. Procuraram a galinha, resgataram-na meio ferida e encontraram penas espalhadas. Alguém tentou arrancar o que reluzia dos dedos da menina enquanto dormia. A consternação virou medo. O medo, que havia dormido em muitos corações, acordou para um plano curioso. Se a dúvida fosse mais forte que a lei, a força de várias mãos poderia decidir o que a lei não ousava. Uma noite, enquanto a família Gu reunia as forças que ainda lhe restavam, a menina foi levada por homens que diziam agir em nome do povo. Não havia violência explícita na maneira da retirada. A história guardaria sempre a delicadeza da criança. Mas havia pressa, havia olhos que gritavam por sacrifício. A mãe Gu tentou impedir. O Sr. Gu tentou dobrar o corpo ante as mãos que tomavam a filha, mas a multidão, como um mar que empurra um barco incauto, levou Yu até a praça comum, onde pedras e pó fariam uma sentença mais fácil de executar. Foi ali, no meio da praça, que o antigo costume se revelou. Tinha de haver um gesto simbólico para reverter o que muitos chamavam de desequilíbrio. Alguns, guiados por superstição desesperada, propuseram que se oferecesse a presença de Yu ao céu, um ato que, na verdade, escondia a pena da morte. Teria sido um decreto coletivo em forma de grito. A multidão queria um ritual. Queria derramar sangue para que a chuva deixasse de queimar. O magistrado, acuado, tentou ordenar calma. Mas suas palavras foram abafadas por gritos que pediam solução imediata. Yu, colocada sobre pedras que haviam testemunhado outras decisões, olhava ao redor com uma calma que feria a pressa dos homens. Não entendia razão para aquele barulho todo. Sentia apenas os ventos que traziam cheiro de metal e poeira e ouvira, nas horas recentes, muitas vozes com fogo. Quando uma mulher levantou mão em gesto de acusação, o céu, que por anos cuspira gotas venenosas, deu um abafo de silêncio como se segurasse o fôlego. Antes que qualquer ato se consumasse, algo começou a se mover no ar. Primeiro como uma expectativa, depois como um sopro evidente. A menina, pequena e de olhos de lago, fechou as pálpebras e levantou a mão delicada. Ninguém a instruiu, ninguém a iniciou. As pessoas que haviam vindo para ver sangue, agora assistiam a uma cena que nenhum de seus desígnios poderia conter. Nuvens que pareciam ter sido amontoadas à força começaram a se desfazer, e uma brisa que cheirava a água limpa começou a varrer a praça. Não foi tempestade em fúria. Foi primeiro um intervalo de paz e em seguida um ruído persistente, como se mãos invisíveis riscassem a pele do céu com um pano limpo. Gotas caíram, timidamente no rosto dos presentes. Eram gotas que não queimavam, eram gotas frias e claras, como se o mundo tivesse alado um suspiro profundo. O barulho de quem esperava vingança mudou. Algumas vozes cessaram. Outras suspiraram, e alguns joelhos dobraram sem que ninguém mandasse. A chuva, lenta e gentil, cresceu. Não tinha o veneno que por anos havia amargurado os campos e as costas. Era chuva que trazia cheiro de terra lavada, de plantas que nunca haviam respirado ar tão limpo. Água que escorreu das telhas tingiu os rostos. As lágrimas humanas se confundiram com a chuva como se sempre tivessem sido da mesma família. No entanto, a intervenção não veio apenas do céu. Xia Feng, a galinha que andara ferida, ciscou no meio da praça e deixou cair um ovo que cintilou com outro brilho. Não o ouro revestido de marfim que tantos imaginaram, mas uma luminosidade interna, como se dentro da casca existisse um coração de sol. A luz do ovo se misturou à chuva, e os que tocaram a água sentiram, com clareza, como se a fatiga que carregavam fosse algo que a chuva podia dissolver. Dores antigas aliviaram, feridas fechadas sem ferir novamente. O aleijado Dalan,
que se encontrou às margens naquela manhã na presença do povo, ergueu os olhos e deu passos mais longos do que nos últimos meses com o apoio do pai. Foi um movimento de transformação que ninguém poderia reduzir à lógica simples. A vila inteira ficou de joelhos, não só por temor, mas por assombro. O que haviam desejado com violência, um fim claro para aquilo que os perturbava, veio em forma de revelação. O céu respondeu com água limpa, e no meio dela a prova de que a menina não trazia maldição. Alguns, em choque, aproveitaram para arrepender-se logo. Outros, envergonhados, ergueram a cabeça e tentaram desviar as acusações. O magistrado, que viu seu prestígio ruir como lama lavada, ficou sem saber que lei invocar diante de um sinal que não cabia em papel. Em meio à poeira e à água, uma voz soou mais clara que as demais. Uma mulher de roupas finas, acompanhada por 2 guardas de areno, desceu a rua principal com passos que convidavam o vento a abrir caminho. Vinham emissários da corte, e com eles uma carta lacrada pelo selo do palácio. A carta pedia que se detivessem medidas precipitadas. Informava que a corte recebera relatos de fenômenos na vila, e que a princesa, movida por antigas lembranças, vinha pessoalmente para averiguar. A notícia correu como chama e água. A princesa, que governava com a serenidade daqueles que conhecem segredos, vinha até ali. A chegada da princesa não foi estrondo. Foi uma presença que impôs silêncio. Ela não veio em trajes de coroal extravagante, mas com vestes simples de seda, e seu rosto guardava uma melancolia bonita. Logo que foi anunciada, vários moradores recuaram como se estivessem diante de uma autoridade que poderia decidir destinos. A princesa caminhou até a praça, onde Yu ainda tremia. Tomou a criança nos braços e pôs os olhos no pingente que pendia do pescoço da menina. Um fio simples, uma pedra de jade escura polida até brilhar como uma lua de inverno. A princesa palideceu, e algo que parecia memória encheu seu olhar. Há muito, muito tempo, disse a princesa com voz que lembrava um sino de vento, dei àquele objeto para que guardasse algo que eu não podia. A fala foi breve, mas carregada de promessa. Nos lábios dela havia a lembrança de noites de medo, de um ventre que havia sofrido perigos naquele mesmo rio de nuvens ácidas. O selo do palácio não precisava explicar. O pingente provava o fio que ligava o passado ao presente. Onde outros viam feitiço, a princesa via laço de sangue. A notícia acendeu uma sucessão de acontecimentos que mudaria para sempre a vida dos Gu. Aos poucos, a história que muitos repetiam nos fundos das lojas passou a ser outra. A criança que havia chegado enrolada em folha não era apenas uma carpa transformada. Era alguém pertencente à linhagem do trono. A corte havia perdido uma criança no tempo das tempestades e, na pressa da proteção, entregue um sinal ao rio. Agora, por alguma volta do destino, ou por vontade do céu que envia carpas quando o mundo precisa, aquela pedra de jade havia voltado para a princesa. Os emissários levaram Yu e a família Gu para o palácio, não com mãos atadas, mas em ida formal e com promessas de segurança. A vila, que se via lavada pela chuva e por uma vergonha tardia, observou a partida com uma mistura de alívio e curiosidade. Alguns pediram perdão, outros ainda se trancaram em seus medos. Mas havia, sobretudo, um sentimento novo, a possibilidade de reconstrução, pois a água limpa era uma chance para que os campos respirassem outra vez. No palácio, o reconhecimento foi demorado e solene. A princesa ajoelhou-se diante da criança como se caminhasse por dentro de um sonho repetido com medo de acordar. Quando o selo do palácio foi afrouxado e registraram o pingente como herança perdida, um murmúrio percorreu os salões. Havia, de fato, um fio que ligava a princesa àquela menina. Histórias sussurradas desde a infância sobre um ventre que fora protegido com um talismã encontravam agora sua prova. E no fundo daquele gesto, a princesa revelou o que poucos sabiam.
Havia um tempo em que, em segredo, ela temera pela vida de sua criança e confiara o pingente a viajantes para que, se algo acontecesse, alguém que merecesse poderia reconhecê-lo. Enquanto exames e cerimônias se sucediam, outra sombra crescia, não da vila, agora limitada pela água nova, mas de homens que gostavam de tirar proveito do tumulto. Songo, que houvera perdido filhos e visto seus bens minguarem, foi apontado por alguns como quem orquestrara a violência. Churruá viu seus planos desfeitos pela chegada do palácio. O magistrado que havia vacilado viu-se coberto de desprezo. A corte não tardou em agir. O imperador, que governava com mão firme e olhar sábio, determinou inquérito e punição para os que haviam incitado a violência e planejado o sequestro. Não se tratou de espetáculo público. O império precisava restaurar ordem e restituir dignidade, e a justiça imperial, quando necessária, era medida em penas que preservavam a autoridade do trono. De volta à vila, enquanto emissários da corte recolhiam depoimentos, milagres menores continuavam a acontecer como pontas de luz. No tanque que havia sido desprezado, água turva onde nem rãs mais nadavam, apareceram peixes em multidão. Os olhos de quem ia até a margem brilhavam com surpresa. Redes que antes voltavam vazias, agora pesavam. Pescadores que haviam abandonado a atividade voltaram a lançar linhas. Filhos viram pais com mãos calejadas erguerem peixes que serviriam de alimento por meses. E a galinha, Xiafeng, depois de repousar, botou outro ovo. O objeto cintilou com intensidade, tal que muitos chegaram a cobiçar com os olhos. Mas a princesa, atenta a cada gesto, fez uma proposta de partilha que evitou novas rixas. Aquilo que excedesse as necessidades de uma família seria destinado a socorrer os necessitados da vila. Um gesto que trouxe sentido ao que antes foi causa de discórdia. O irmão mais velho, Dalan, viu sua mobilidade melhorar de modo que Zuan, um antigo mestre de curas no vilarejo, disse tratar-se de sinal de recuperação, não um milagre que dispensasse cuidados. Erlan, o menino chamado lento por alguns, passou a ler bilhetes com destreza e a recitar números como quem organiza o mundo. Pequenos passos que, ao somar-se, traçavam um rumo. A menina, por sua presença, por sua escolha de tocar e consolar, parecia ativar uma sequência de benevolências que tornavam o impossível por um fio possível. Enquanto o império tratava da ausência de confusão, havia uma decisão que a própria Yu precisava tomar, e não era uma que se impunha por decretos. No salão menor do palácio, frente a uma janela que dava para jardins de lótus, a princesa falou com a menina, que alguns já chamavam de filha. Explicou a origem do pingente, das angústias, e disse o que o sangue geralmente pede, um lugar e um título. O imperador, avô distante e figura de voz suave, deixou nas mãos da criança a escolha que, no fundo, sempre fora dela. Há um céu para o qual seu espírito retornará, disse o imperador naquela tarde, com a voz que lembrava ondas que perdem força. Há deveres que uma alma celeste cumpre, mas também há afetos que amarram o coração como âncora, o que desejas, pequena. E olhou a pedra escura que pendia enfim sem impurezas. Sentiu o peso do olhar da família Gu, que a acompanhara desde o começo. Os pais que a haviam criado em afeto, o irmão que deu passos, o menino que aprendia a escrever. Sentiu também o apelo do ar livre e da chuva. Sua resposta veio com a simplicidade que sempre a acompanhara. Ela queria ficar. Quero ficar mais um tempo, murmurou com a voz que parecia ter o som do riacho. Aprender os nomes das coisas e fazer com que elas sejam amigas. A escolha simples abriu sorrisos nos rostos que já imaginavam banquetes e títulos. Mas o imperador, que conhecia as contas do céu, não era capaz de negar tudo o que era pedido. Assim, concedeu. Yu teria extensão de vida entre os mortais. Receberia educação no palácio, cuidados e a garantia de que, quando chegasse o tempo de ascender, haveria festa e despedida. A corte também ordenou reparação material para os Gu.
terras, casa na capital, recurso para cultivar o campo e cargos menores para Dalan e Erlan, como reconhecimento do que a família havia passado e do papel que desempenharam. O imposto sobre certas mercadorias foi temporariamente reduzido para a vila, e artesãos foram contratados para reparar telhados e reconstruir o poço à beira do vilarejo. A punição para os culpados foi exemplar, mas consoante com a sabedoria do império. Xu Hua foi exilada para terras onde teria de trabalhar por muitos meses. Song Gu perdeu bens e foi encarcerado até que pagasse indenizações à família Gu e aos feridos pelos atos coordenados. O magistrado foi destituído de sua posição por negligência e teve de enfrentar julgamento na corte por omissão diante de motins. Não se tratou de um linchamento nem de vingança. Foi justiça que, na visão do trono, precisava restabelecer a ordem e enviar um aviso de que a violência comunitária findaria em responsabilidade. Com as questões legais sanadas e com a decisão de Yu de permanecer, a vida tomou outro compasso. No palácio, a menina foi ensinada a ler caracteres antigos, recebeu nomes novos e ganhou professores que mostravam como o mundo dos humanos se articulava em regras e histórias. Ao mesmo tempo, não perdeu a simplicidade de quem ainda brincava com cascas e fazia brinquedos de folha. A princesa, que em ocasiões levava-a a caminhar nos jardins, contava-lhe histórias sobre estrelas que guiam navios e sobre a responsabilidade de ser sangue real. Era um aprendizado que se misturava com liberdade. Yu precisava saber de leis, mas também manter a verdade de suas mãos, o dom de confortar e de fazer o chão florescer. A vila de Taan, por sua vez, viveu um período de convalescença. Construiu-se uma nova rotina de partilhas, os excedentes eram entregues aos necessitados e uma comissão, composta por anciãos e por jovens que haviam aprendido a medir luxo e auxílio, foi formada para fiscalizar repartições. Houve arrependimentos sinceros. Rostos que antes erguiam pedras, agora carregavam baldes de barro para consertar poços alheios. A vingança deu lugar ao trabalho, e com o tempo, o peso do passado aliviou. Do lado das maravilhas, nem tudo se explicou com o tempo. E foi assim que a família Gu aprendeu a lidar com gentilezas que não se podiam possuir. O ovo de Xia Feng permaneceu protegida em caixa de seda no palácio. A luz que dele emanava serviu de lembrança de que nem todo brilho pode ser comprado e que, algumas vezes, o valor maior está no modo como se o usa. Peixes que chegaram ao tanque criaram temporada de fartura. Repolhos continuaram a crescer, ocos e firmes nas parcelas mais acrescidas do solo recém-lavado. O que fora dado ao povo, aprenderam a conservar, não pelo medo de perder, mas pela gratidão que vinha de reconhecer que havia graças que se ofereciam ao coletivo. Houve ainda dias em que velhas mágoas reapareciam. O temperamento humano, quando posto à prova, tem memórias longas. Alguns exilados murmuravam seus ressentimentos. Outros que haviam sido beneficiados pelo novo arrarearam no rosto da economia. Mas, no conjunto, a vila caminhou para uma temporada de sementes que agora germinavam sem o temor da chuva ácida. A história de Yu, porém, não ficou apenas como linha de documentos no palácio. Tornou-se conto contado em mesas de cozinhas e em rodas de histórias nas praças reerguidas. Crianças ouviam sobre a menina que veio do rio e tocou a vida dos homens. Os mais velhos, que tinham assistido aos dias de praga, repetiam com a voz mais macia que a bondade. Mesmo quando frágil, era capaz de resistir aos ventos mais duros. E Yu, entre aulas e brincadeiras, seguia descobrindo que sua missão era tanto um caminho de reconhecimento quanto de escolha. Ela podia subir quando os deuses chamassem, mas aprender a que ficar significava multiplicar benevolência. Um dia, já com Dalan a trabalhar numa oficina de rodas e Erlan ensinando outras crianças a ler e somar, Yu caminhou até o velho riacho que a vira chegar.
Sentou-se na margem, as solas dos pés na água, e mexeu a mão no espelho que o rio fazia. A superfície refletiu nuvens brandas, e por um instante a menina sentiu uma presença que mais parecia memória do que promessa. Não havia pressa naquele momento. Havia reconhecimento. Ela tocou a água, sussurrou palavras que pareciam contar um segredo e ergueu os olhos para o céu limpo. A princesa, que a observava de longe como quem vela por um jardim que tem de ser regado, aproximou-se e sentou-se ao lado. Não se falou de títulos ou de proezas. Falou-se do ordinário belo, de como as mãos do jardim podiam ferir e também curar, de como manter o coração leve apesar das responsabilidades. A princesa contou que quando perdeu a criança anos atrás, no meio da tormenta, havia aprendido a não exigir respostas do céu. O que se exigia, dizia ela, era coragem para fazer escolhas quando se era ofertado algo que transformava outros. Yu escutava e, ao fim, sorriu. Não por vaidade, mas por saber que havia tomado a decisão certa: ficar. Os anos seguintes não apagaram a ternura daquela escolha. A menina, que era carpa, passeou por festas de corte e por mercados de barro. Aprendeu a bordar, a recitar versos, a cuidar de feridas simples e a ministrar abrigo para quem chegava com frio. Havia em sua rotina o cuidado com um pequeno galinheiro no palácio, onde Xia Feng, agora bem tratada, botava ovos menos brilhantes, mas sempre com a memória do que foi. Em noites de neblina, Yu contava às crianças a história do poço que chorou água e dizia-lhes que a bondade era, por vezes, o único instrumento que o mundo aceita. Quanto à vila, passou a ser visitada por emissários que iam até lá estudar o que aprendera. Vinham médicos, agrônomos do reino e até artistas que queriam ouvir o tom do ar. As histórias se tornavam testemunhos que não podiam ser reduzidos a números. Eram relatos de como uma mão pequena podia arrancar um grito de esperança em cânion de medo. Algumas famílias que antes haviam apontado o dedo vindo de desespero pediram perdão pessoalmente aos Gu. Não era simples aceitar. Perdão não apaga lembranças, mas permite caminhar sem a responsabilidade do passado cravada no peito. Ao fim de muitas estações, quando Yu já era menina que entendia pesos de responsabilidades e que sabia o segredo de plantar sorrisos, ocorreu uma festa no palácio. O imperador quis celebrar a restituição da vila e o serviço que os Gu prestaram ao reino. Houveram discursos, mas também mimos simples. Uma casa nova foi entregue aos Gu, na capital, com janelas para jardins. A família recebeu título menor que garantia sustento. Dalan e Erlan foram reconhecidos por suas novas funções. A rainha ofereceu um colar com pequena jade a Yu, não para substituir o pingente, mas para unir de vez a criança ao seu novo lar. Quando a festa terminou, Yu saiu para a varanda e olhou as estrelas. Havia ali, no silêncio que se estendia como um manto, a sensação de missão cumprida e de promessa que ainda pulava no peito. Não era que tudo estivesse resolvido. A vida, que é trama e retalho, continuaria a ter dias de nevoeiro e de sol. Mas naquele instante havia certeza de que sua presença havia colocado a vila em outro caminho. Havia também a aceitação de que um dia, quando a carapaça do destino chamasse novamente, ela subiria para onde as carpas voltam, porém, por ora, agradecia ao chão que a acolhera. E assim, enquanto as luzes do palácio se apagavam numa sucessão serena, o rio cantou ligeiro, as galinhas ciscavam perto da cozinha e as crianças dormiam com o sono pesado do corpo que comeu e brincou. A menina de olhos de poço crescia entre dois mundos, unindo céu e terra com a ternura de quem entende que sorte não é posse, mas movimento, uma passagem que ensina tanto quanto salva. Se esta história redescobriu algo em você, esperança, fé no milagre do comum, ou a simples curiosidade por contos que misturam água e destino, então há outros caminhos parecidos esperando por sua atenção.
Assista a nossa playlist de contos mágicos e veja novamente em versões curtas como nasceu o repolho que apareceu da noite para o dia, o poço que chorou água limpa e o ovo que guardou um brilho que parecia sol. Compartilhe com alguém que goste de histórias que acendem o coração.